livro de crônicas é sempre um livro de depoimentos, um livro quase que confessional. Histórias ao Redor, do Flávio Carneiro, que ganhou o Jabuti, o prêmio Jabuti, é um desses livros, onde ele sai de sua infância, passa pela adolescência até a maturidade, como pai, mas sobretudo como escritor. A literatura é a grande personagem do livro. Ela permeia todas as frases, todas as páginas, todas as palavras. Uma ode à literatura, mas sobretudo à vida que se vive a partir da literatura. Flávio, o Histórias ao Redor, né, foi um livro lançado o ano passado, ele ganhou o Jabuti. Vamos falar um pouco da importância do Jabuti? Eu acho um prêmio importante, mas tão pouco falado, né? Qual a importância do Jabuti e, sobretudo, para esse seu livro? Olha, o prêmio em si, ele já carrega muita história, né? Pela própria escolha do Jabuti, como no modernismo foi em alguns momentos um símbolo nacional, e ele já vem passando por vários momentos muito difíceis. Acabou, acaba, vai ter, não vai ter. Então, eu acho importante isso, alguma coisa que permaneça no tempo. A gente vive num momento em que tudo acaba muito rápido. Então, suplementos literários já não existem mais, e várias coisas, alguns prêmios não existem mais, algumas categorias dentro de prêmios já não existem mais. Então, o fato de ter ainda a própria categoria crônica, ela é uma categoria que estava para ser extinta, né? Vamos dizer assim, porque não tem o valor que deveria ter. E o prêmio também, né? Então, eu fiquei muito feliz, por ser o Prêmio Jabuti, por ser crônicas, por ser uma editora pequena, editora Cousa, de Vitória, que também fica nessa batalha para sobreviver, né, num mercado dificílimo, e porque é uma reunião de histórias que tem muito a ver com a minha infância, com a infância das minhas filhas, né? Então, eu fiquei satisfeito porque a gente... você sabe, né? Você como escritor também, como é difícil ser escritor no Brasil. É muito, muito complicado. Então, vez ou outra, a gente ganha um prêmio, tem algum reconhecimento, a gente tem que valorizar, ainda mais nesse caso, que é um prêmio tão importante, né? Tão tradicional. Até reanima para continuar nessa briga. Sim, sim, porque as pessoas às vezes não sabem como que é, pelo menos para mim, né? Como que é demorado você escrever um livro. Você trabalha, mesmo quando você tem crônicas que já estão publicadas no jornal, quando você vai colocar no livro, é outra história, é outra coisa. Porque você tem que pensar o que vai entrar para dar uma certa unidade, em que lugar vai entrar. Você reescreve algumas para elas se ajustarem àquilo que você quer fazer no conjunto. Eu sempre acredito nisso, cara, que o livro de contos, como o livro de crônica, não é só você pegar um monte de coisa na gaveta e jogar ali. Ele tem uma narrativa própria, entendeu? Com começo, meio e fim, e que se estende, né? Nos bons livros de contos e crônicas, se estende para depois do fim, na imaginação do leitor. Então, é muito trabalhoso. E aí, às vezes, você publica o livro e ninguém nem fica sabendo. Ainda tem um outro caso, que ele foi lançado durante a pandemia. Ele foi lançado em 2020, então não teve lançamento. A gente fez uma live, mas ainda assim um pouco complicada por conta de internet, caía e eu não sabia mexer muito bem. Então, o lançamento, que é aquele momento em que você encontra o leitor de carne e osso, né? Seus amigos, mas também outros que você não conhece, que se interessam pelo seu trabalho, isso não teve. Então, é uma série de coisas, né? A minha amiga Lúcia Bittencourt, Sim, Lúcia, grande, minha amiga. grande contista, ela diz assim, quantas praias que a gente perde para ficar escrevendo, né? E eu ficava brincando com ela, quantos chopes, Pois quantos é, chopes a mas gente é deixou de tomar, verdade. né? Olha, se você parar para pensar, você pensa assim, tem que ser muito louco para ser escritor, né?
o Jorge Furtado, ele diz, é mais ou menos como ser astronauta no Chipre. Mais ou menos por aí. É mais ou menos isso. Flávio, a gente está falando aqui é um livro de crônicas, né? E que foram publicadas num jornal, né? Que a gente aprende isso na escola de jornalismo, né? Que a matéria mais perecível do universo é o jornal, né? Porque no dia seguinte já, né? Como é essa coisa de tentar dar um pouco de perenidade à crônica também. As crônicas foram publicadas no jornal O Popular, um jornal de Goiânia, que é onde eu nasci, né? Quer dizer, além disso, se você for pensar, são tantos motivos envolvidos, né, ao redor, né, desse livro. São histórias que eu publiquei num jornal na minha cidade, né? Eu moro em Teresópolis, estado do Rio, e as crônicas foram publicadas lá. Um grande leitor de crônicas. E a crônica, ela, como gênero, ela tem uma vida breve, digamos assim, que é isso que você falou. O jornal em si já é um veículo, digamos assim, que é meio descartável, né? Você lê, hoje nem lê mais, são poucos, né, que você lê, mas você lia e deixava ali de lado. E dentro desse veículo, digamos assim, mais passageiro, você ainda tem a crônica, que é ainda mais passageira, né? Porque não é um conto, um romance, é alguma coisa que você lê ali e pronto. Agora, mesmo tendo essa natureza, eu acredito que os bons cronistas, eles conseguem reverter esse processo. Até hoje você lê crônicas do Machado de Assis, né? Você lê crônica do Manuel Bandeira, Rubem Braga, Drummond, né? Nossa, São Paulo Mendes Campos, você tem um monte de cronistas que estão aí até hoje, né? Então, o Luiz Fernando Veríssimo, as crônicas, elas vão... a boa crônica, ela meio que subverte a própria natureza de algo perecível, né? Então, você vê as crônicas do Nelson Rodrigues, que falavam de futebol, falavam de um jogo específico, ele estava contando lá de um jogo de não sei quem, papapá, e naquele dia ele faz comentários do jogo, o gol de não sei quem, papapá, e você lê e acha aquilo maravilhoso. Você nem sabe, você nem tem ideia direito, quem não entende de futebol, que jogo que era aquele, né? Era uma crônica para você ler na segunda-feira e esquecer na terça, né? Porque na terça, daqui a pouco, tem outro jogo. E desde o início, eu tive um pouco essa perspectiva de escrever crônicas que não se limitassem àquele espaço do jornal. Eu não tive o talento, digamos assim, né, de escrever sobre, por exemplo, alguma coisa da política, do futebol, do momento, acreditando que futuramente aquilo ia ficar, né? Não, eu realmente escrevi crônicas que eu achava que não eram datadas. Entendeu? Quer dizer, desde o início, quando eu aceitei participar da coluna, né, Crônicas e Outras Histórias, eu vou contar, são crônicas, eu vou contar histórias da minha vida ligadas à leitura e à escrita. Todas elas têm, em algum momento, algo a ver com leitura e escrita. Então, vou contar fatos, mas eles podem ser lidos em qualquer época. Como leitor, tenho essa perspectiva de acreditar que a boa crônica é essa que permanece, e como escritor, eu investi nisso. Sabe? Eu falei assim, eu quero fazer por aí. Agora, você fala muito da infância, né? Quase que um retorno, né? a Goiás, né? Porque você fala muito da infância em Goiás, né? De certa forma, o que essa vivência foi consequência da vivência seguinte, sua, logo imediatamente quando você vai para o Rio, né? Naqueles primeiros momentos do Rio de Janeiro. Né? Quer dizer, também como é que foram trabalhar essas reminiscências? A gente sabe que a memória, ela é uma forma de ficção, né? A memória é sempre um processo de recortar e colar, é um processo de montagem, sem que você controle, né? Eu não quero me lembrar disso, e se lembra. E isso aproxima bastante a memória da ficção, né?
A ficção é esse processo, só que um processo consciente. Então, você recorta pedaços de pessoas e monta um personagem. Você recorta pedaços da vida, real ou imaginária, fantástica, sobrenatural, e monta numa determinada narrativa. Então, eu conto coisas da minha vida, né? Da minha memória, mas eu faço uma seleção, né? Então, eu procurei ver episódios que fizeram parte da minha infância e depois da minha juventude, infância em Goiânia, ou em outras cidades de Goiás, mas principalmente em Goiânia, e a juventude, maturidade, até hoje, né? No Rio. Eu pensei nessas memórias, ainda tem as memórias das minhas filhas, né? Que entram também na história. E tentei ver o que ali tinha a ver com leitura e escrita, que esse é o meu tema. Desde outros livros, eu escrevi um livro chamado Leitor Fingido, que é mais assim, de ensaio sobre escrita e leitura, mas todos os meus livros giram em torno da escrita e da leitura. Os meus policiais, eu tenho 2 detetives policiais que você conhece, né, o André e o Gordo, que são leitores, né, leitores de romance policial. Então, isso guiou um pouquinho as reminiscências, entendeu? Quer dizer, não é um livro inocente. Eu quis que ele fosse agradável, que ele fosse leve, mas essa leveza, ela tem uma sustentação, digamos assim, um fio condutor, que é o de contar histórias que, de alguma forma, nem sempre explicitamente, tivessem a ver com leitura e escrita. Né? Então, é um livro de memórias, mas como o livro do futebol, a gente também conversou sobre o passe de letra. O Sim. passe de letra é uma espécie de uma autobiografia pelo futebol. Aqui, uma autobiografia pela infância, pela adolescência, pela vida literária. E você até, de certa forma, contradizendo um pouco Vinícius de Moraes, você diz, né? Se quiser ser cronista, tenha filhos, né? Então, porque a É, crônica, muitas crônicas voltadas a essa questão da infância das suas filhas, né? isso, Quer dizer, como é trabalhar também esse material de dentro de casa. isso, porque o que eu selecionei? A Maria, né, minha filha mais velha, tem 11 anos, e Luísa tem 7. Nessa época do livro, elas eram mais novas, e Luísa estava meio que aprendendo a falar, né? Tem 2, 3 anos, agora não sei exatamente, e Maria aprendendo a escrever. Então, que maravilha, cara, você ter assim, em casa a oportunidade de acompanhar esse processo, o esforço que às vezes eu percebia que Luísa estava fazendo para encontrar a palavra certa. Às vezes ela parava um pouquinho e pensava, não, e montando uma fala, né? Que fosse não só compreensível, mas que fosse às vezes convincente, porque ela queria alguma coisa, então ela tinha que achar. E Maria fazer o outro processo de lidar com código escrito, imagina, cara. A gente, não, lógico, não tem memória disso, mas eu acompanhava e falava, nossa, e como as duas lidavam com isso com muita brincadeira, né? Como um jogo, como deve ser. Então, elas entram no livro, Maria e Luísa, o livro é dedicado a elas, né? E elas falam que eu ganhei o prêmio por causa disso, e tem razão. Deram sorte, né? Aí, papai, você ganhou porque o livro é nosso, né? E é delas mesmo. Então, teve isso também, de ver não só na minha infância, como também na infância das minhas filhas, um embate, como diria o Drummond, né? Essa luta vã e diária com a palavra, ou a palavra falada ou escrita. Né? Os temas eles acabam convergindo, né? A gente tenta fazer essas distinções, mas elas também não são muito claras. Os temas acabam confluindo, acabam se dialogando muito constantemente, mas há uma narrativa muito forte da convivência literária, né? Aquela coisa de dizer, olha,
Pode parecer estranho, mas somos normais. É. Então, quando eu escrevi eu escrevi uma crônica que no jornal ainda, que contava uns casos desses, né? Do encontro com Saramago e outros encontros literários, coisas assim que me marcaram, né? E aí eu falei, exatamente o que você falou, eu não quero que pareça, isso não foi grande esforço, porque eu não sou assim, né? Mas eu não quero que pareça uma coisa muito pomposa, o escritor, aquela coisa, né? Então eu falei, tem que ser um título que dê essa ideia. Aí eu pensei nisso. Não ganhei dinheiro, não fiquei famoso, mas foi legal. E aí, desse título, eu falei, pronto, isso pode ser uma série, né? Vamos dizer assim. Acho que são 4 crônicas do livro que tem esse título, Não Ganhei Dinheiro. Literatura não dá, pelo menos para a maioria, não deu para mim. Não fiquei famoso, ninguém sabe quem eu sou. Minhas filhas, é engraçado, porque às vezes a gente andava no Rio, elas falavam assim, pai, todo mundo sabe quem você é, né? Eu falei, ô, minha filha, ninguém sabe. Porque às vezes na escola, elas veem assim, ou veem um programa de televisão, né? Aí elas me veem lá, ou algum livro na escola meu que elas leram, e elas falam, meu pai é muito famoso. E aí a gente andando assim, ela falava, achava que todo mundo me conhecia. Então não ganhei dinheiro, não fiquei famoso, mas foi legal, foi muito legal, muito bacana. Né? Nós dois convivemos, eu e você, Maurício, né? Em feiras literárias, encontros. A gente sabe como é bacana, né? Assim, como os escritores, acho que, sei lá, não vou nem falar assim, a maioria, todos que eu conheço, são pessoas do bem, assim, e conversam, e a gente troca ideia, a gente tem muita dúvida, muitos problemas, né? E muitos são bem-humorados, outros são mal-humorados, mas você acha graça do mau humor, né? E isso eu senti muita falta disso no período da pandemia, desse encontro com escritores. Então, Sim, um fio do livro é por aí. né? A gente sempre sente muito falta desses encontros, né? Porque eles são muito instigantes, né? Muito interessante essa E troca, essa coisa. aprende muito, né? É, e há uma troca também curiosa, né? Porque os caras olha, eu estou escrevendo sobre tal coisa, eu estou falando sobre não sei o quê e tal. Há um diálogo, né? Aí você vê que todas as suas dúvidas são deles também. Então, Exatamente. Exatamente. estamos no mesmo barco, né? A conceituação de um livro de crônicas, né? A gente, o livro de contos, como livro de crônicas, ele precisa de uma unidade. Você buscou nesses 3 pontos que a gente falou agora a unidade do livro, né? Quer dizer, você acha que chegou a essa unidade? O livro ele se forma como algo coeso? Maurício, isso assim, é claro que é muito difícil, né, para o autor dizer exatamente qual é o que o livro é. A última palavra é sempre do leitor, ele vai te dizer. Então, eu tento fazer um exercício que é o de me colocar como leitor e ver, olha, se eu fosse leitor, eu ia gostar desse título, eu ia chegar numa livraria, ia ser atraído por esse título, até a capa, eu interfiro até na capa, nessa aqui, né, com o editor Saulo da Cousa, eu falava, essa capa não dá, essa dá, não dá, está passando a ideia, e então eu tento me colocar na posição de leitor. Eu acredito que sim, que ele tenha uma unidade, pela linguagem, né? Porque eu sempre busquei, aí não só nas crônicas, nos romances também, nos contos e nos ensaios, eu sempre procuro uma linguagem que seja acessível, que seja clara, né? Então, já escrevi para o jornal Rascunho, muito bom, que é as Passa de Letra, lá de Curitiba, né? O livro Passa de Letra foi de crônicas publicadas no Rascunho. Então, eu acho isso já dá uma certa unidade. E essa vontade de contar histórias pela crônica, porque a crônica não tem necessariamente que contar uma história. Então, quando você faz um conjunto de crônicas, todas contando histórias, isso já cria uma certa unidade, né? Você poderia ter uma crônica aí mais de opinião, o que eu acho do assunto tal, né? Então, eu tentei isso, né? Não sei se eu consegui, mas assim, tentei colocar histórias ao redor daquilo que realmente me interessa. Memória,
escrita, leitura. As crônicas de opinião classicíssimas são as do Manuel Bandeira. Tem um aqui que eu acho muito interessante, que ele começa a crônica dizendo assim: me perguntaram qual o melhor conto brasileiro. Para mim é o Conto de Réis. Ótimo começo de crônica. Para mim é o Conto de Réis. E agora, você tem essa diversidade na escrita. Você escreve romances, crônicas, enfim, contos e tal. Quer dizer, o que é que define cada um desses estilos, né? O que é que o leva a escrever um romance ou um conto? Saber que esse tema vai legal num conto, vai legal numa crônica, vai legal num romance. Isso é muito difícil de responder de uma forma assim, como é que eu vou dizer? Não existe uma fórmula, né, para eu dizer assim, isso é muito do momento da intuição. Então, com a diferença, no caso da crônica, que você tem prazo e tem espaço. Aí não tem esse negócio. Então, como eu já no início pensei num tema, falei, vou contar sempre histórias, por exemplo, o Passe de Letras. Eu falei, vou contar só histórias de futebol com literatura. Isso já te ajuda um pouquinho. Então, para onde eu viajasse, eu fui para Buenos Aires, para Havana, para outros lugares que não tinham... Buenos Aires tem a ver com futebol, claro, mas Havana não tinha nada, né? E aí eu achava alguma coisa, entendeu? Algum evento, alguma coisinha que eu puxasse para o futebol. Então, aí os temas você procura, nesse caso, entendeu? Quer dizer, ele não vem, ele vai aparecer, às vezes ele aparecia assim, sem eu pedir, mas às vezes eu procurava, porque eu ficava com o olhar atento àquilo. As outras vezes vem uma ideia que você pensa, essa ideia, para eu desdobrar, eu teria que ter mais espaço. Não cabe numa crônica, não cabe num conto, então isso aqui vai ser um romance. Já aconteceu de eu começar um conto e achar que ele poderia se transformar num romance. Então, cada caso é um caso, né? O ensaio, por exemplo, eu não tenho escrito muito. Eu normalmente escrevo por encomenda. Assim, alguém pede, eu escrevo, mas não tem me atraído muito o ensaio literário, porque eu estou me afastando um pouco disso, porque ele tem muitas limitações. E aí, quando eu escrevo um ensaio, eu penso como se fosse um escritor. Então, eu conto uma história, conto uma narrativa, nem sempre isso agrada. E aí, eu também não quero ficar dando murro em ponta de faca. Esse lado da carreira já está mais para o final, dou aula já há muitos anos, sou pesquisador, crítico literário também há muitos anos, mas esse nunca foi meu forte. Eu tenho mais a ver com o ensaísta, que está ensaiando uma ideia, que está buscando alguma coisa, e o ensaio em si já é a coisa. Não estou ensaiando para chegar a uma forma definitiva. Então, sempre gostei disso, o leitor fingido por aí. Mas os outros gêneros, cada um tem o seu modo, o seu tempo específico, com exceção da crônica, que é, como eu falei, não dá para você... hoje eu não estou inspirado. Não, tem isso. Não. Vai ter filho, então tenha filhos. A crônica é do patrão, né? A crônica tem patrão. Então, tem que... O Veríssimo perguntaram para ele uma vez, o que é inspiração? Ele falou, para mim, a inspiração é o prazo. Uma vez a gente estava na casa dele, de repente ele levantou assim, disse, eu vou ali escrever e já volto. Assim como... E saiu. No outro dia eu fui pegar o jornal para ver o que era que ele tinha escrito, e eram aqueles textos fantásticos dele. E ele foi ali, né? 10 minutos, sei lá. Mas é isso, Flávio. Flávio, muito obrigado pela sua participação aqui no Leituras. Obrigado. Maurício, eu que te agradeço. Que bom que o programa está aí, né? E que você está à frente. Então, eu te agradeço muito pelo convite. É sempre muito agradável, né, conversar com você. É sempre muito bom. Estou com saudade. Espero que a gente possa se encontrar em breve, né? E te agradeço mesmo. Muito obrigado. Maravilha. Vamos sim. Um grande abraço. Abraço.